Ok. Vamos para a gameplay do jogo Otaku no Tatakai. Bom, esse é um card game, onde cada jogador monta sua estratégia, né? Nós temos cartas diversas, temos cartas de personagens, cartas de armadilha e cartas de equipamento. Nesse vídeo vocês vão ver um exemplo, né, do começo do jogo, mas basicamente os passos se repetem ao longo do jogo. Então, para começar, cada jogador tem 20 pontos de vida e seu deck, né? Seu deck pessoal que ele pode montar, alterar e fazer qualquer mudança. Os decks vêm com 22 cartas e assim se segue. Então, os dois embaralham seus decks e aí compram 4 cartas. Então, nosso primeiro jogador aqui comprou 4 cartas, ele tirou o Tanjiro, Death Note, o Going Merry e a Jericho 911. Beleza. As cartas verdes são os equipamentos, as rosas são as armadilhas e as azuis são os personagens. Então, ele vai tomar a sua decisão, né? Ele vai usar então o Tanjiro e o Death Note. A cada turno você pode descer um personagem, uma armadilha e um equipamento. Apenas um de cada. Ou um de um só, enfim. Não pode extrapolar o número de um de cada carta por turno. As armadilhas e equipamentos não têm custo, porém os personagens têm. Então, para ele descer o nosso Tanjiro, ele vai pagar ali o custo de 1, que está ali em cima, né? Como que ele paga esse custo? Ele tem que descartar uma carta da mão dele para pilha de descarte. Então, ele vai pagar o custo de 1 para descer o Tanjiro. Aí na carta de personagem você tem, né, o custo no lado superior esquerdo. Aí mais ou menos ali no meio dela você tem do lado esquerdo o ataque, do lado direito a defesa, embaixo o efeito, o custo, esse custo aí é a energia que ele precisa. Como assim energia? Todo personagem entra zerado no jogo, ele não tem energia, ou seja, no primeiro turno ele não ataca. A cada turno você vai dando energia pra ele, então se ele fica um turno ele tem 1 de energia, tá lá em cima. Se ele tá no segundo turno dele, ele tem 2 de energia, e aí quando ele tem 2 de energia ele pode usar o efeito dele. Caso contrário ele só ataca com o valor de ataque mesmo, que tá aqui na carta. Então, paga-se o custo, né? Pagou o custo do Tanjiro, descartou uma carta, pra pilha de descarte, desceu o Tanjiro em 0. Então olha só como ele desceu o personagem virado, na horizontal, com 0 pra cima. Então a cada turno você vai girar seu personagem para que ele tenha energia. Para que o seu oponente saiba que você também saiba que você pode atacar, né? E a armadilha, a Death Note, ele simplesmente pode descer ela, ele tem o efeito dela, ele vai descer ela virada para baixo. As armadilhas são armadas. E aí quando na descrição do texto ela diz quando ela pode ser usada. E ele passa o turno, ele não pode fazer nada. Nosso companheiro aqui, o jogador 2, compra 4 cartas, ele veio com um personagem, 2 equipamentos e uma armadilha. Ele tem o Saitama, a Mouse do Kaneda, o Going Merry e o Castelo Infinito. Bom, ele quer descer o Saitama, porém o Saitama tem um custo alto, custam 3. Então ele vai lá e descarta todas as cartas da mão dele para poder descer o Saitama. E ele desce. Porém, nosso amigo jogador 1 tinha uma armadilha, o Death Note, que diz: o personagem que entrar no campo inimigo é destruído. E ele ativa assim que o Saitama entra em campo. Logo, nosso amigo Saitama vai para fora do jogo. O turno volta para o nosso jogador 1 que compra uma carta, a Lança de Longinus. E aí ele vai, equipa o Tanjiro com o Jericho, né? Capacita o Tanjiro em 1, ou seja, o nosso Tanjiro agora pode atacar apenas com o poder de ataque dele, mas ele não pode usar o efeito dele, porque para usar ele precisa estar em 2, ou seja, ele fica 2 turnos sem atacar para poder usar o efeito. E ele decide atacar o oponente que está com o campo limpo, né? Não tem ninguém para defender os pontos de vida dele. Então ele ataca, o ataque dele é 2. Porém, Jericho dá mais 2 e mais 0 até o fim do turno, ou seja, o ataque dele é de menos 4, ele vai dar 4 de dano direto na vida do nosso companheiro jogador 2. E o dano é calculado. O Tanjiro volta para ser capacitado em 0, o equipamento, o Jericho, vai para a pilha de descarte, e aí é a vez do nosso jogador 1 que compra uma carta e segue todos os trâmites aí do jogo. Você tem que ler todos os efeitos de carta, um por um, para decidir o que você vai fazer, e o jogo tem diversas estratégias, depende de você, de que você pensa que é legal, que é útil, para poder funcionar. Perde o jogo quem zerar os pontos primeiro. Se o baralho acabar, você pode reembaralhar e continuar, reembaralhar a pilha de descarte e continuar o jogo até os pontos serem zerados.